jovens, Prof. Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês. E já vamos o quê? Para a nossa aula de número 41 da unidade 3, ok? Então vamos continuar falando de física, estamos falando de mecânica, já falamos o que de leis de Newton, já falamos que é a dinâmica, já falamos o que de energia mecânica, já falamos de potência, já falamos o que de impulso também, não é verdade, pessoal? E hoje nós vamos falar de estática dos sólidos, ok? Bom, a estática dentro da mecânica é a terceira parte que é estudada. Nós temos a cinemática, como nós vimos, certo? Nas unidades anteriores, que é o estudo do movimento, apenas a consequência desse movimento. Nós estudamos a causa do movimento, que é o quê? O que causa o movimento? O que causa a variação de velocidade? O que causa a produção de uma aceleração? Nós vimos que é o quê? A dinâmica. Agora nós vamos estudar as forças que mantêm um corpo em equilíbrio, ok? Por exemplo, um lustre que está pendurado no teto, uma placa que está erguida sobre cabos, por exemplo. Você quer que alguma coisa pendurando de uma corda. Qual é a força que tem que ser suportada ali, a força de tensão, para que não haja o rompimento? Então, jovens, a estática, ela estuda justamente as forças, certo? Que são necessárias para manter algo em equilíbrio. Então, vamos lá? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos estudar, começando aí a primeira parte da parte de estática, tá certo? Então, nós vamos falar aqui de estática dos sólidos, equilíbrio estático de um ponto material, tá certo? E também centro de gravidade, ok? Então, vamos estudar isso daí na nossa aula de hoje, tá, pessoal? O equilíbrio estático de um ponto material. Ok? Lá na parte da cinemática, a gente viu um ponto material. O ponto material é aquele objeto, é aquele corpo cujas suas dimensões são desprezíveis em relação ao ambiente que ele está sendo estudado, ok? Se tu tem uma formiga dentro da sala de aula, por exemplo, ela é um ponto material, ok? Agora, em cima, por exemplo, de um quadradinho de 1 centímetro quadrado, ela já não é um ponto material. Então, aquilo que você pode desprezar o tamanho, ou seja, as dimensões, é o que? Ponto material. Belezinha? Então, pessoal, é possível ficar em repouso mesmo fazendo muita força? Então, fica aí essa pergunta. É possível ficar em repouso fazendo muita força? Bom, a gente vai estudar na questão aí da estática dos sólidos que é possível, nós vamos ver as condições. Belezinha? E aqui, por exemplo, na natureza, ó, a gente for ver essa imagem bonita aqui, ó, alguém veio e empilhou essas pedrinhas aqui bonitinhas dessa forma, né? Então, ali a gente tem o quê? Um equilíbrio aqui, tá certo? Então, tem forças atuando aqui? Com certeza tem, mas tem o quê? Equilíbrio. Então, a estática, como eu falei para vocês, ela vem estudar justamente o equilíbrio, certo? Dessas forças aí no corpo, ok, pessoal? Entendido? Então, por exemplo, aqui na natureza a gente tem, na ginástica, né? É um esporte que utiliza muito essa questão aí, ó, do equilíbrio das forças, porque tem que ser feito um movimento, certo? Ó, tem que ficar aqui no movimento um certo instante de tempo, então tem o que? Que a pessoa tem que calcular direitinho, de acordo com a musculatura dela, a força que ela tem que aplicar para ficar o quê? Em equilíbrio, certo? Ou mesmo descansando numa rede. É necessário o quê, pessoal? Grande força aí para manter o equilíbrio. Então, você pode aplicar grande força para manter o equilíbrio, com certeza, tá? Então, a estática estuda aí essa parte, belezinha? Bom, lembrando lá da nossa primeira lei de Newton, para que um corpo esteja em equilíbrio, seja estático, em repouso, seja dinâmico, que é em movimento retilíneo uniforme, é necessário que a resultante das forças que atuem sobre ele seja o quê? Nula. Então, lá da primeira lei, nós já vimos que a lei da inércia, se nenhuma força externa estiver agindo sobre esse corpo, ele vai permanecer o quê? Em equilíbrio. O que é o equilíbrio? Movimento retilíneo uniforme ou repouso, tá certo? Então, pessoal, indica o quê?
que eu tenho forças internas. As forças externas, a resultante dela é zero, certo? Mas se você vê um corpo parado, por exemplo, ou se você vê uma placa pendurada, né? Imagine que uma pessoa pegou um cabo de aço e pendurou uma placa bem pesada, certo? Ela está lá paradinha, ok? Bom, eu não tenho forças externas para tirar ela lá do estado de equilíbrio, mas eu tenho as forças internas. Eu tenho a força peso e eu tenho a força de tensão no cabo, certo? Então, se a gente for fazer a somatória das forças que estão agindo naquele objeto, vai ser o quê? Nula, tá certo? Porque força resultante, de acordo com a segunda lei, é massa vezes aceleração. Se eu não tenho aceleração, a somatória da força resultante é o quê? Zero. Tá certo? Então, de acordo com a primeira lei, como nós vimos, eu posso falar sim que o somatório das forças resultantes, que são as forças internas que agem no corpo, certo? É o que? Nula quando ele está em equilíbrio, ok? Que é estático, que é parado, ou dinâmico, que é em movimento. E no caso, a estática dos sólidos estuda justamente o equilíbrio das forças quando ele está o quê? Em repouso. Belezinha, pessoal? Fechado? Por exemplo, olha só, aqui a gente tem um movimento da ginástica. Pessoal, você acha que ele não está aplicando força aqui? Pelo contrário, né? Para ter esse tipo de movimento tem que ter um controle muito grande, um equilíbrio muito grande e também tem que aplicar a força da maneira certa, ok? Mas ele está o que aqui na foto? Em repouso. Isso indica, se eu for pegar as forças que estão atuando aqui e fazer o somatório, vai ser quanto? Nulo, tá certo? Porque ele está em equilíbrio, certo? Que é o repouso. Então, o que nós vamos ter aqui? Bom, esse atleta ele tem uma certa massa, ok? Então, que força está atuando aqui? A gente tem a força peso. Aqui, pessoal, a gente tem o quê? Isso aqui, para não arrebentar, eu tenho que ter a tensão na corda o suficiente para equilibrar o peso do atleta. Então, tem as forças de tensão nas cordas, certo? Essas forças que nós estamos considerando estão na direção o quê? Vertical, ok? Então, eu tenho o peso que está na vertical, que está equilibrando com as forças de tensão, que também estão na vertical. Então, eu tenho uma força de tração de um lado da corda, eu tenho a força de tração do outro lado da corda, direção vertical, e as forças de tração ali, no caso, é para cima, certo? E na mesma direção, que é o quê? Vertical, mas só que dessa vez para baixo, a gente tem a força peso, belezinha? Logo, o que vai acontecer se eu fizer o somatório dessas forças aqui, que são as forças resultantes que estão atuando, como ele está em equilíbrio estático, valem quanto? Zero, certo? Então, força resultante aqui é igual a zero. Isso significa o quê? Se eu pegar a força de tração 1 mais a 2 mais o peso, isso vai ser quanto? Zero. Mas qual é a diferença, pessoal? Estão na mesma direção, mas o peso está no sentido oposto ao das outras duas forças. Então, matematicamente, se eu quiser encontrar o valor, o que eu tenho que fazer? Exatamente, eu somo o que está no mesmo sentido e subtraio com aquela que está no sentido oposto, no sentido contrário. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que a força resultante é igual a zero. Ou seja, T1 mais T2 menos o peso, certo? Que está subtraindo as outras duas, vai ser igual a quanto? A zero. Belezinha? Que é igual a nossa força resultante. Logo, olha só, a nossa força resultante, vou colocar aqui para vocês, como eu falei, é o quê? T1 mais T2 menos o peso. E lembrando que a força resultante é o quê? Igual a zero. Logo, T1 mais T2 menos o peso também é igual a zero, certo? Belezinha, pessoal? Fechado? Ou se você quiser passar o peso para o outro lado, ele vai ficar o quê? Com sinal positivo, tu tem que T1 mais T2 tem que ser igual ao peso. Ou seja, o que eu posso concluir disso daí? Que se a tensão na corda, como eu falei para vocês, não for suficiente para aguentar o peso do atleta, vai arrebentar a corda, certo? Então, quando uma corda que está suspendendo alguma coisa arrebenta, quer dizer o quê? Que o peso, certo? Não foi suportado. Ou seja, se você for somar as forças de tração daquela corda, elas não são maiores que o peso, aí o corpo vai fazer o quê? Sair do seu equilíbrio estático e começar a entrar em movimento, que é a queda livre, certo? Então, nesse caso, a força resultante não é mais zero,
Belezinha, pessoal? Fechado? Então, nós temos aí o que nós podemos concluir. Por exemplo, ó, no exemplo 1, a gente tem o seguinte: a figura a seguir mostra um atleta de ginástica olímpica no aparelho de argolas. O ginasta encontra-se parado na posição mostrada, olha só, né? Analise, pessoal, aqui, ó, assinale, na verdade, né, qual entre as alternativas a seguir a que melhor representa as forças que atuam sobre ele, desprezando as forças do ar. Então, vamos lá, ele está em equilíbrio estático. A primeira força que você tem que colocar, que está em todos, é a força-peso. A força-peso é mais fácil, ela vai ser o quê? Sempre na direção vertical, apontando para onde, pessoal? Para baixo. Então, o peso, ele vai estar bem aqui, ó, direção vertical, sentido para baixo, é o mais fácil. Segundo, você vai colocar as forças de tensão na corda, ok? As forças de tensão, pessoal, elas estão exatamente na direção da corda, certo? Então, elas vão estar aí na direção da corda. Se a gente for ver, a diferença dessa figura para a primeira é que na primeira a gente tinha uma direção da corda vertical. E aqui, pessoal, a direção da corda tá o quê? Tá na diagonal. A força de tensão, jovem, é na corda, tá? Certo? Então, a gente tem uma força de tensão o quê? Oblíqua, não é isso? Que ela tá na diagonal. Então, se a gente for ver aqui as alternativas, qual é que melhor encaixa aqui, ó? A letra, vamos dizer assim, todas têm o peso para baixo, menos a E. A E tu já corta, né? Tá? Tchau para E. O peso sempre é na direção vertical e para baixo, ok? Bom, o que acontece? Eu tenho que levar em consideração, como eu falei para vocês, a mesma direção da corda, certo? E nesse caso aqui, a mesma direção, no sentido que? Para cima. E a única que satisfaz aqui é o que, pessoal? A letra A, não é isso? Ó, a B não dá, a C tá na horizontal, a D também não rola, né? E aí a gente já descartou. Então a gente fica o quê? Com a letra A, certo? A força-peso do corpo possui a mesma intensidade que as duas forças de tração no braço, ou seja, T1 mais T2 menos o peso é igual a zero, tá? Mas aí a única diferença é que como ela está na diagonal, para a gente pegar junto com a força-peso que está exatamente na vertical, a gente vai ter que pegar a componente da tração em Y, que é na vertical. Então, tu vai pegar quem? TY. Aí vocês lembram lá do com sono, sem sono, que é seno, cosseno? Então, quando a força está na diagonal, se tu for pegar com a peso que está para baixo, tu vai ter que pegar quem? TY e você vai fazer, tá? É a única diferença dessa figura para a anterior. Belezinha? Desse caso, quando a força de tração está na diagonal, tu tem que usar com peso quem está na vertical, que é a componente T em Y, que é na vertical. Belezinha? Ok? Fechado? Bom, mas a gente vai fazer aí alguns exemplos para demonstrar, tá? Então, pessoal, para demonstrar isso que eu falei, a gente vai fazer o exemplo 2. Olha só, se liga aqui. Querendo-se arrancar um prego com um martelo, conforme mostra a figura, qual das forças aí indicadas, todas elas de mesma intensidade, será mais eficiente, pessoal? Ok? O que nós vamos fazer aqui, ó? Eu quero arrancar, tá certo? Eu quero arrancar isso daí, tá bom? Então, se eu vou arrancar, eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que puxar o meu martelo. Se eu for puxar ele para cima, eu não tenho nenhum ponto de apoio. Se eu for empurrar ele para frente, o meu ponto de apoio dá uma diminuída, certo? Para eu chegar, por exemplo, no ponto E, eu tenho que dar uma puxada mais para baixo, tá bom? Então, a gente tem o que aqui, ó? Se você ir, ó, no ponto D, no caso, você tem que puxar aqui. Mas, se você pegar aqui no prego, como a gente puxou ali, colocar exatamente aqui a força, o que vai acontecer na nossa diagonal? Você vai conseguir colocar. Então, a gente fica o quê? Com o ponto C, tá certo? Belezinha? Fechado? Ok? Bom, aqui tem aquele exemplo que eu falei para vocês que a gente vai pegar a componente. Vamos fazer no quadro para ficar melhor, porque ele envolve um pouquinho mais de cálculo, tá? Vamos lá? Pessoal, tá aí o exemplo, ok? O enunciado. E a gente tem o seguinte, olha só, vamos ver aqui o que nós temos aqui, tá? Determine as trações T nos fios ideais AB e BC.
Sabendo-se que o sistema está em equilíbrio na posição indicada. Olha, tá vendo o que ele deu? O valor de seno e o valor de cosseno, ele também deu o valor do peso, tá certo? Então, o que vem acontecer nesse tipo de questão? Ó, o peso eu já sei. Eu sei que a tração, ela vai ser o quê? Tu vai pegar a tração e vai subtrair com peso, belezinha? Aí, pessoal, o que vai acontecer, né? Para eu poder fazer o valor dessa tração aí, eu vou ter que fazer primeiro de AB e depois de BC, tá? Ou você faz de BC e depois de AB. Bom, nesse caso eu tenho que ver as forças de tração aqui, ó. Eu quero em AB, ou seja, eu quero a tração que está aqui. Deixa eu pegar minha caneta, deixa eu pegar outra cor. Aqui, ó. Eu tenho uma força de tração aqui, certo? Eu vou colocar aqui, ó, de BA. Ou pode ser AB, né? Nesse caso aqui, ó, a AB, ela vai estar aqui, ó, na mesma direção e sentido oposto, pela terceira lei de Newton, não é isso? Mas eu quero na corda, né, gente? Vai estar aqui, é porque eu desenhei muito embaixo, né? Mas vai estar aí, ok? Bom, mas eu vou fazer em torno do ponto, então não precisa eu pegar a reação. Eu apenas vou pegar quem? A ação, belezinha? Então tá aí uma, a outra tá aqui, ó, ok? É claro, lembrando que eu tenho a reação, mas a reação eu não vou pegar aqui, tá? Eu só vou pegar em torno do ponto, belezinha? O ponto é esse daqui, ok? Deixa eu apagar aqui, tá bom? Então, mostrando para vocês quais que nós temos que calcular. É essa e essa. Lembrando, tá aqui, ó, T, colocar aqui de BC, tá? BA e BC. Vetorialmente falando, jovens, isso aqui tá o quê? Tá em equilíbrio, logo o somatório das forças é o quê? Zero. Se eu for somar cada vetor, certo? Aqui, ó. Se eu for somar cada vetorzinho desse aqui, opa, BC, vai ser igual a quanto aqui? Zero, certo? Então, a somatória dessas forças é zero, ok? Logo, o que vai acontecer que vai nos ajudar a calcular isso daí? Se eu tenho o valor da força-peso, a força-peso está em que direção? Vertical, professora. Que sentido? Para baixo. Logo, eu sei que as outras forças estão se equilibrando com a força-peso. É por isso que essa corda não arrebenta. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que justamente pegar as componentes das outras forças na mesma direção da força-peso para que eu consiga calcular de maneira mais efetiva. Deixa eu pegar outra cor de caneta aqui. Quais são? Não, deixa eu pegar outra cor de caneta aqui. Pronto, esse azul aqui. Eu tenho aqui, ó, que esse tá na diagonal, logo, eu tenho uma componente aqui dela, ó, certo? Que é a nossa componente aqui, ó, BCX. E aqui a gente tem uma componente também, certo? Opa, é C, peraí, que ficou meio aqui borrado. Pronto, deixa eu pegar de novo a canetinha. Aqui, CX, e aqui é o que? Ela é em Y. Y, certo? Então, junto com a força-peso, deixa eu pegar outra coisinha de caneta que eu gosto de colorido, olha só, eu vou fazer isso daqui, certo? Aqui, então, a gente tem na mesma direção, já dá para fazer para descobrir aquele cara ali, belezinha? Como é que eu descubro o outro? A gente vai ver que o outro aqui, ó, sendo que na vertical está em equilíbrio, na horizontal, jovens, também. Ou seja, o que é o equilíbrio estático? Olha só que bonitinho que ficou, né? O equilíbrio estático, gente, é equilíbrio. Olha só, vem aqui comigo rapidinho, ó. Vem aqui comigo. O equilíbrio estático, jovens, é o equilíbrio em todas as direções, certo? Porque o que pode acontecer? Se o corpo está movimentando na vertical, eu não tenho equilíbrio na vertical. A velocidade dele aumenta com o tempo, certo? Então, eu só tenho equilíbrio na horizontal, porque ele está movimentando vertical. Agora, se você empurrar uma caixa, por exemplo, e ter uma variação de velocidade na horizontal, ou seja, na horizontal, onde eu tenho o movimento da caixa, não está em equilíbrio, certo? Mas, como ela não está se movimentando na vertical, então a vertical está em equilíbrio. Qual é a diferença disso para o equilíbrio estático? O equilíbrio estático me garante o equilíbrio em todas as direções. Então, se eu for pegar a somatória da força na vertical
A somatória da força na horizontal tem que ser quanto? 0, gente, porque tá, o equilíbrio estático é o equilíbrio em todas as direções. Ou seja, eu não tenho movimento em nenhuma das direções. É por isso que se eu pegar tanto aqui quanto aqui, eu vou somar as forças e vou igualar a 0, porque o meu equilíbrio ele é estático em todas as direções. Diferente quando eu tenho movimento em uma dimensão, que é uma direção, e na outra não tem. Belezinha, fechado? Então vamos lá fazer. Então eu tenho tanto equilíbrio na nossa aqui, ó, vertical quanto na horizontal. Então vamos calcular isso? Vamos, ó, vou fazer direito aqui melhor o desenho. Eu tenho o ponto B bem aqui, beleza? Para não ficar muita informação, eu vou apagar isso que eu fiz no desenho, ok? Vou colocar mais bonitinho em torno do ponto B, tá bom? Pronto, fica menos informação aqui para visualizar no nosso quadro. Primeiro, eu tenho a força-peso, certo? Segundo, que a gente fez a força de tração BC, que está na diagonal. E a gente tem na horizontal a força de tração o quê? BA. Belezinha? Lembrando, jovens, aqui, se a gente for pegar o nosso sentido, nossa direção de ângulo, ó, deixa eu colocar aqui, é com a horizontal, certo? Aqui horizontal, bonitinho, aqui, ó. Tá aqui o nosso ângulo com a horizontal, bonitinho, certo? Que é esse mesmo ângulo aqui que tá na horizontal, tá vendo? Eu só tô tirando daqui e tô colocando igual aqui, mas é a mesma. Belezinha? Fechado? Colocar aqui, deixa eu apagar esse que eu fiz aqui. Belezinha? Eu só tô tirando daqui, tô colocando na mesma direção que é na horizontal. Tá aqui o nosso θ. Beleza? Vamos lá? O com sono vai ser na horizontal, o sem sono vai ser na vertical. Então, na vertical, se liga ali, eu tenho que é o nosso T de BC, seno, que tá sem sono, né, gente? De θ. E na horizontal, que tá deitado aqui, a gente fala que tá deitado, que é horizontal, tá com sono. Então, é TBC, cosseno de θ. Logo, aqui, ó, lembrando, eu tenho o meu T de BC, que é a minha resultante. O que me garante o equilíbrio estático? Que tanto aqui a somatória é igual a 0 e aqui também a somatória é igual a 0. Beleza? Tá bom, professora, identifiquei, ok? As forças que estão atuando na direção são 0, tá bom? Mas por onde é que eu vou sair, professora? Por onde é que é mais fácil? Pessoal, você sempre vai pegar a que tem um valor. Se você for na questão, quem tem um valor? O peso. Onde é que está o peso? Na vertical. Então é mais fácil eu começar por onde? Se eu quiser, vertical, porque eu já tenho o valor da força-peso e eu encontraria apenas a força o quê? T de BC. Se eu encontrar ela, como ela está aqui também, eu consigo encontrar a força que falta. Identificou as forças, pega quem tem o valor fixo, o peso. Pegou o peso, eu vou pegar na mesma componente que está o peso, certo? E vou começar por ela, tá bom? Então, ó, tá aí o ângulo que eu coloquei para vocês. Ó, vou repetir a imagem bem aqui, belezinha? Vamos lá começar? Vou começar por onde tem o peso, pessoal. O que me fala o equilíbrio? Me fala que se eu for fazer a somatória das forças, ou seja, P mais T de BC, seno de θ vai ser igual a quanto? A 0, tá certo? Então, aqui, ó, opa, isso vetorialmente falando, deixa eu colocar aqui. Pronto, peraí, deixa eu pegar de novo aqui. Como eu falei, deixa eu pegar a canetinha. Ó, vetorialmente falando, P mais T de BC, e equilíbrio vai ser quanto? 0, beleza? Agora aqui, eu tirei o vetorzinho, vou tirar o sinal, tá bom? Pessoal, a força-peso e a força de tração estão na mesma direção, mas sentidos opostos. O que você faz quando está em sentido oposto? Subtrai. Agora sim. Então, o que vai acontecer? Esse caráter negativo, ele passa positivo, logo, T de BC seno de θ, que é o que está na vertical, é igual ao peso, e tem que ser, porque senão não há equilíbrio. Beleza? Então, eu sei o seno, que ele deu lá na questão. O peso, ele falou também que é 90. Pronto, o 0,6 ele está multiplicando, ele faz o quê? Passa dividindo. Passou dividindo lá, ó. Pronto, pessoal. Na vertical, eu tenho 150. Belezinha? Falta quem agora?
A minha horizontal. Quem está na horizontal que eu preciso encontrar? Tá aqui, ó, T de A, B. Olha só, circulando com a borrachinha aqui, ó. Beleza? Aqui eu também tenho equilíbrio, pessoal. Me diz, então, se eu tenho equilíbrio, quer dizer o seguinte, ó, que T de BC mais T de BA também é quanto? A somatória dessas forças? 0. Beleza? Agora eu vou achar o valor, que é o valor numérico. Vou tirar o sinal do vetorzinho aqui, ó. Então, T de BC cosseno de θ está na mesma direção, mas sentido oposto. Então, é menos T de BA, certo? Igual a 0. O cara ali tá negativo, ele passa o quê? Positivo. Então, tá ali, ó. Coloquei desse outro lado aqui, T de BA, então é igual a T de B, cosseno de θ. T de B a gente acabou de achar, porque a gente foi pelo peso primeiro que existe, né? A gente já tem o valor do cosseno, é só multiplicar. E nós vamos ter quanto? 120. Isso indica, então, que para ele estar em equilíbrio estático em todas as direções, o valor da tração aqui, certo? O valor da nossa tração, que é colocado lá no exercício, tem que valer 150. E o valor da outra tração, que no caso é T de BA, tem que valer 120. E isso vai conseguir equilibrar o peso de 90 newtons. Fechadinho, pessoal, beleza? Ok? Então a gente conseguiu aí, ó, fazer uma quando eu tenho direções diferentes, beleza? Bom, a gente vai falar também um pouco aí de centro de gravidade, tá? O centro de gravidade, pessoal, olha só, se liga aqui, ó. Vocês estão vendo esse pontinho preto? Aqui o bastão, ele foi arremessado, ele tá rodando e tá passando por várias posições. Nessas posições eu tenho direções diferentes, não é isso? Você pode ver que o pontinho preto, gente, é justamente o centro de gravidade, que fica o quê? No centro. Então, de acordo com o corpo e com as suas dimensões, quer dizer, o seu tamanho, o centro de gravidade sempre vai estar onde? No meio. É por isso que quando você considera esportes radicais, tem que treinar muita manobra, porque você tem que equilibrar o centro de gravidade para poder fazer a manobra, certo? Então, jovens, olha só, de acordo com a nossa figura anterior, que é o que acabou de vir do slide, observamos que um corpo extenso possui movimentos aí de translação e rotação. Foi tirado aí uma série de fotos em intervalo de tempo muito pequeno da barra de ferro em movimento. A barra descreve uma trajetória parabólica, como nós vimos no slide, certo? E como se toda a barra tivesse concentrada em um único ponto, todas as forças que atuam em cada partícula da barra também estivessem aplicadas nesse ponto. Então a gente chama de centro aí de gravidade esse ponto aí, belezinha? Existem também, jovens, para sistemas formados por corpos separados, tá? O sistema solar, por exemplo, tem como centro de massa e é em torno desse centro que as outras massas giram, não é isso? E no nosso caso aqui, certo? A gente tem o quê, ó? O sistema solar tem um centro de massa e é em torno desse centro aí, ó, de massa que gira os planetas e não em torno do centro do Sol. O Sol tem seu centro, certo? Lembrando que a gente tem dois tipos de movimento, né? Translação e rotação também, tá? Embora o centro de massa do sistema solar esteja bem próximo do centro do Sol, ok? É por isso que a gente fala que nós giramos em torno do Sol, belezinha? Bom, o centro de gravidade também é conhecido como centro de massa. Então, centro de massa é sinônimo de centro de gravidade, belezinha? E é a posição média considerada com relação à massa de todas as partes do objeto ou do sistema. Uma barra de ferro, gente, ela é comportadinha, certo? Ela tem, vamos dizer assim, um diâmetro específico, ok? O diâmetro, ele é igual em todas as partes da barra. É mais fácil de você determinar o centro de massa, certo? Agora, quando o corpo ele não tem essa distribuição de massa bacana, o centro dele fica um pouco mais difícil da gente conseguir identificar. Nos esportes radicais, por exemplo, você quer fazer uma descida, certo? De bicicleta, pegar um drop, que é alguma coisa mais inclinada, você tem que posicionar o seu corpo para pegar o centro de massa da bicicleta, porque se você posicionar errado, você vai ser projetado para frente, certo? Então, o centro de massa é justamente para te manter em equilíbrio, para que você consiga realizar a manobra, tá?
Então, a gente tem aí, belezinha? E, por exemplo, pessoal, olha só, uma pessoa em pé com os braços estendidos terá seu centro de massa de gravidade próximo aonde? Ao umbigo, tá certo? Ok? Já no caso de uma pessoa sentada em uma cadeira de rodas, deve-se considerar o centro de gravidade do sistema a pessoa e a cadeira, tá? Então, a gente tem aqui, ó, no corpo humano muda de posição, dependendo, por exemplo, do esporte que a pessoa está praticando, muda de posição, ou se a pessoa está simplesmente em pé ou sentada, também muda de direção. Belezinha? Ok? Então a gente tem, ó, o que foi colocado no slide anterior, e de forma geral, o ponto estará um pouco acima do assento, tá bom? O centro de massa, nesse caso aqui, tá? Podendo estar mais para frente ou mais para trás, conforme a configuração da cadeira. Ou seja, se a pessoa não estiver sentada no centro, ela vai, né, cair da cadeira, beleza? Isso significa o quê, pessoal? Que para eu descobrir isso, eu tenho que analisar todas as forças que envolvem e as suas respectivas direções, tá bom? Então, olha só, isso simplifica muito a análise quando a força-peso estiver envolvida, como nós fizemos lá no exemplo do ponto, né, do bloquinho que estava em torno ali do ponto B. Então, quando tem o peso, simplifica mais a gente fazer essa análise, tá certo? Todo o efeito da força-peso pode ser simulado pela aplicação do peso ou do corpo como um todo no centro de massa ou centro de gravidade, ok? Belezinha? O pessoal, principalmente aí, né, da arquitetura, que vai fazer coisas planejadas, né? Se vai usar algum tipo de lustre, alguma coisa que vai ficar suspensa, por exemplo, tem que dominar esse tipo de assunto aqui, que é a questão de tratamento das forças da parte da estática, né? Na engenharia também, na parte de construção, ok? Bom, pessoal, olha só, o centro aí de gravidade desempenha um papel importante na análise de equilíbrio dos corpos, o quê? Sólidos, tá bom? É estática dos sólidos, ok? A estática dos fluidos já envolve outras grandezas físicas, tá bom? Na estática dos sólidos a gente vai estudar o quê? Equilíbrio de forças, belezinha? Então aqui sua posição relativa pode determinar aí o tipo de equilíbrio, seu equilíbrio estável, instável ou indiferente, tá? Tá, professora, mas qual é a diferença aí? Bom, como a gente pode ver aqui no primeiro, o equilíbrio estável ocorre quando um corpo é deslocado na sua posição de equilíbrio e ao ser abandonado ele retorna à posição de equilíbrio. Por exemplo, aqui, ó, se você solta aqui, ele vai, né? É que nem, por exemplo, um patinador, se ele estiver lá na pista de skate, se ele se larga daqui, quer dizer, se largar ele não vai se jogar, né, gente? Mas em cima do skate, se ele se larga aqui e ele não aplica nenhuma propulsão na perna para ir mais rápido, vamos dizer assim, se ele simplesmente se abandona aqui em cima do skate, ó, ele vai fazer exatamente o que essa bolinha está fazendo, ó. Ele vai se abandonando aqui, ele vai ficar fazendo esse movimento, a energia vai diminuindo, não é isso? A energia potencial gravitacional vai se transformando em cinética, ok? Até ele parar aqui no meio. Então, esse é o equilíbrio estático, né? Se você abandonar, ele vai voltar aqui à posição, belezinha? Eu tenho equilíbrio indiferente. Olha o sapinho ali jogando, né? Uma sinuquinha. Pessoal, no equilíbrio indiferente, o que acontece? Se o corpo for afastado da sua posição de equilíbrio, ele permanecerá em equilíbrio em uma nova posição. Então, o que a pessoa está fazendo aqui? Por exemplo, o sapinho, ele está se afastando, tá vendo? Então, o corpo vai se adaptar à nova posição de equilíbrio. Mas é claro, né, pessoal, que não vai se afastar tanto aqui, ok? Bom, mas se ele está se inclinando em cima da mesa, o centro de massa dele vai mudar de local e vai se adaptar aqui. Então, por isso que a gente fala que é o equilíbrio que ele é indiferente. Ele vai se adaptar conforme a situação, belezinha? Diferente do estável, que vai voltar à sua posição inicial de equilíbrio. E a gente tem o instável, não é isso? O equilíbrio instável, se o corpo for, no caso, afastado da sua posição de equilíbrio, ao ser abandonado, ele tenderá a afastar-se ainda mais da posição que? Inicial, belezinha, de equilíbrio, ok? Bom, pessoal, aqui, olha só, a gente tem aqui, é por isso que a gente fala, né? Tem aparelhos que chamam exercícios de estabilidade, né? Eles trabalham muito essa questão do equilíbrio instável.
ok? Então, você está em cima de uma plataforma, em cima de uma coisa que requer equilíbrio, então você está trabalhando isso daqui, tá? Bom, essas figurinhas aqui, jovens, eles vão ilustrar a importância do centro de gravidade em relação às forças aplicadas no corpo. Então, aqui, ó, tu tem objeto, veja bem o jeito que essas forças estão aplicadas, tá? Elas estão na mesma direção e no mesmo sentido nas três figuras. A diferença é o formato da figura, belezinha? Então, o que vai acontecer aqui, ó? O formato da figura, a gente vai ter um centro de gravidade que vai ser sempre o quê? No meio. Então, a gente tem isso aqui na primeira figura, ó. A gente pode observar aqui na primeira figura. A gente também vai ter na segunda figura colocado bem aqui. E a gente também vai ter na terceira figura. Olha só, para a gente ver a questão aí do nosso centro de massa. Belezinha? Ok? Bom, vamos falar assim sobre Arquimedes aqui, ó, só para a gente fazer um paralelo aqui. O Arquimedes, há cerca de 2.300 anos, já havia observado a relevância do centro de gravidade. Então, lá com Arquimedes, ele já tinha falado dessa importância aí, tá? Bom, ele enunciou algumas proposições a respeito. Dentre elas, destacamos um título de ilustração aqui. Olha só, pessoal. Em qualquer figura côncava, olha essa bacia aqui, parece um penico, né? Mas esse aqui é de aço, tá? Em qualquer figura côncava, o centro de gravidade deve estar no centro da figura. Um espelho côncavo, qualquer bacia redonda, tá certo? Uma pia, aquelas pias redondas de colocar água. O centro de gravidade sempre vai estar no centro da figura, que foi o que nós mostramos aqui, ó, no slide anterior. Nós vimos três figuras diferentes e o centro de gravidade sempre vai estar no centro da figura. E o Arquimedes lá atrás, ele já tinha falado isso para nós, tá? Ok? E aqui, vê-se então nesse exemplo que nem sempre o centro de gravidade pertence ao corpo rígido. Ele também pode estar fora do mesmo. Aqui nesse caso, a gente está falando dessa bacia aqui, certo? Ok? Então, pessoal, lembrando, estática, tá? Estática dos sólidos, as forças resultantes em qualquer direção tem que ser igual ao quê? Igual a zero, tá? Por onde é que você começa fazendo? Primeiro, você pega lá a direção cuja você tem um valor. Geralmente, pessoal, nas questões, ou vem o peso com valor, se ele não der o peso, ele dá a massa do corpo, aí é só você multiplicar pela gravidade que você consegue encontrar o peso. Você tem que pegar as forças que estão na mesma direção do peso e igualar a zero. Se a força ela estiver lá diagonal, você vai ter que pegar a componente dessa força onde? Na vertical para poder fazer, belezinha? Se você achar na vertical, você também encontra essa componente na horizontal. A única coisa que muda aqui é o seno e aqui é o cosseno, e assim você consegue encontrar talvez outra força que esteja o quê? No sentido oposto. Porque se não tiver nenhuma, ok. Se tiver alguma, é só você somar e igualar a zero de acordo com aquele exemplo que nós fizemos, tá? O peso está sempre para baixo e as outras forças vai depender da direção das cordas, que são os cabos de tensão. Belezinha? Mas sempre comece fazendo pelaquela componente, ou seja, aquela direção que já tem um valor de força, e assim você vai conseguindo encontrar as outras. Belezinha, jovem? Fechado? E depois eu volto com aquele nosso resumex. Até mais!